Os X-Men têm uns personagens extremamente marcantes, o Ciclope, Wolverine, Magneto, Vampira. Acho que todo mundo já se deliciou assistindo o X-Men Evolution no SBT na hora do almoço. Mas quando a gente é criança tem coisas que a gente não percebe, inclusive a própria analogia que X-Men faz sobre o preconceito racial. No vídeo de hoje, então, eu vou explicar essa analogia e tudo que está em volta, as influências e por que o Professor Xavier e o Magneto são os personagens mais importantes de X-Men. Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens e o assunto de hoje é esse. A gente vai falar sobre a influência dos X-Men, tanto desses dois personagens principais que eu falei, e qual é a grande influência, a grande metáfora que a obra traz. Tanto nos quadrinhos, nos desenhos, nos filmes, essa questão do preconceito racial contra os mutantes ela é bem nítida. Inclusive, ela é a questão principal da história. As pessoas comuns, então, acabam tendo medo dos mutantes e do que eles poderiam vir a fazer com os seus poderes, como se eles fossem iminentemente uma ameaça. A sociedade divide, então, os mutantes como uma outra raça, fora dos humanos, e que, portanto, os humanos deveriam tomar alguma atitude sobre essa nova raça que está vivendo entre os humanos e que apresenta ali esse perigo iminente. O interessante é a gente ver que esse preconceito das pessoas com os mutantes começa por esse medo deles serem atacados, mesmo que isso a princípio não aconteça, e então as próprias pessoas começam a atacar os mutantes, tanto politicamente quanto, enfim, fisicamente. Existe então todo um apelo da sociedade, politicamente falando, para ter alguma atitude em relação aos mutantes, seja segregá-los ou até mesmo eliminá-los. E então a analogia ao preconceito vai ficando cada vez mais clara. E então, como eu falei, o Xavier e o Magneto, eles representam dois ideais de como os mutantes vão reagir a esse preconceito. O Professor Xavier, ele é um pacifista, ele acredita que os mutantes não devem reagir de forma agressiva, porque eles têm que mostrar para a sociedade, para as pessoas comuns, que eles não são essa ameaça iminente e que as pessoas e os mutantes podem conviver pacificamente juntas. Até porque, no fim das contas, os mutantes têm um senso moral, eles podem escolher, mesmo tendo esses poderes, fazer o bem ou o mal. E nesse sentido, muitos mutantes são mais humanos do que muitos humanos por aí. O Xavier, então, acaba sendo contra esse tipo de reação mais agressiva em relação a esse preconceito, por achar que dessa maneira eles vão estar sempre em guerra. O Xavier tem a influência do Martin Luther King, que para quem não sabe foi um ativista negro que lutou politicamente com esse viés mais pacifista, pela aceitação dos negros da sociedade. Mas antes da gente falar aqui do Magneto, que vai ser a contraparte do Xavier, deixa eu já te convidar para, se você chegou até aqui, já deixar o like no vídeo, porque deve estar legal se você chegou até aqui. Se você não conhece esse canal e se você acha legal essas análises mais aprofundadas sobre todo tipo de personagem, aqui a gente fala bastante sobre heróis e Marvel, DC, considere aqui se inscrever no canal e assistir os outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Mas então, por outro lado, o Magneto representa essa forma mais agressiva de reagir aos preconceitos da sociedade. E a turma do Magneto, então, tem mais ou menos essa filosofia mais agressiva. A gente vê que o Magneto sofre desde muito tempo, desde criança, com esse preconceito, e ele acabou desenvolvendo essa raiva. E ele decidiu que nunca mais aceitaria que os humanos fizessem qualquer mal aos mutantes. Até porque ele também acreditava que os mutantes eram o próximo passo da evolução humana. E para ele era inadmissível que as pessoas comuns estivessem refreando o avanço da evolução. Então o Magneto, na verdade, ele tem a intenção de proteger a sua raça, mesmo que para isso ele tenha que agir de forma mais violenta. O Magneto tem uma influência de um outro ativista negro que é o Malcolm X, que tem justamente esse viés mais agressivo, que defendia a legítima defesa dos negros com base na violência, se preciso, e inclusive discordava dos métodos do Martin Luther King, por considerá-los ineficientes. E é exatamente esse o conflito, então, do Xavier com o Magneto. Então, assim como o Magneto discorda do método Xavier por considerar ele impróprio e que, na verdade, ele acaba não protegendo a própria raça dos mutantes, é essa também a discussão entre esses dois ativistas que eu citei, que são a influência para esses dois personagens. Então essa é a grande questão do X-Men e tem todo um fundamento real por trás que influencia na série. Agora uma pergunta, quem é realmente o vilão de X-Men? Magneto e a sua turma
ou a própria sociedade que quer acabar com os mutantes? E é claro, o Magneto extrapola muitas vezes, ele tem um papo ali de superioridade racial, que os mutantes seriam evolução, e isso com certeza não é justificável para acabar com os humanos, como ele acaba fazendo muitas vezes, mas em essência, tanto Xavier quanto o Magneto são formas diferentes de pensar de como o oprimido deve se defender do opressor. E não parece muito certo definir a turma do Magneto como má e a turma do Xavier como boazinha, porque no fim das contas eles estão defendendo a mesma coisa, eles estão do mesmo lado, mesmo que eles discordem da maneira que isso deva ser feito. Mas a gente vê que também que muitas vezes eles precisam se reunir, a gente tem alguns mutantes que mudam de lado, e justamente porque no fim das contas é os mutantes tentando se defender contra o preconceito da sociedade. Mas pelo vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado dessa análise. Comenta aqui embaixo pra mim se você sabia dessa história da influência dos X-Men. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreve para você não perder os próximos vídeos e até a próxima.